Vamos começar mais uma videoaula, agora sobre o capítulo 4 do livro de vocês, tá? Ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin. Vocês já devem ter escutado falar sobre esses dois nomes, né? Lamarck e Darwin, e esses dois homens, eles tinham ideias bem diferentes, mas que em algum momento elas conseguiram se cruzar. E a gente vai ver isso agora. Antes de falar sobre eles, a gente sabe que existiram algumas teorias sobre a evolução do ser humano, ou se ela existia ou não. Coloquei algumas brincadeiras aí para vocês, tá? No meio das realidades, assim, existia a teoria do criacionismo, né? Acho que a gente já falou sobre isso, que é onde tem um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas e nada mudou desde a criação desse Deus todo-poderoso. Né? Algumas pessoas falam sobre a evolução do homem, que nós viemos do macaco, mas nós sabemos que isso também não é verdade, tá, pessoal? Também não, porque com relação à teoria da religião, a gente não pode, né, dizer se é verdade ou não, porque isso vai da cabeça de cada um, né? Cada um acredita no que acha que é o mais certo. Mas eu venho aqui mesmo para expor a parte científica para vocês, tá? O que a ciência e a biologia falam sobre isso. Tem aqui um gráfico grande, como seria a teoria da evolução das espécies, tá vendo aqui, ó? Nós não viemos do macaco, nós teríamos um ancestral comum desse macaco. O History Channel fala que nós viemos de outro planeta, né? Que nós evoluímos de ET. Tem aqui a teoria do Digimon, da evolução do Digimon. Isso aqui não é uma teoria, isso é uma realidade. E a do Pokémon também, né? A gente sabe que o Pokémon evolui de qualquer forma. Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre as ideias de Lamarck. Lamarck foi um naturalista francês, foi o primeiro a propor que existiria realmente uma teoria de evolução, porque até então o criacionismo ele era o mais forte, né, até o tempo de Lamarck. Em 1809, publicou o livro Zoológica. Ele diz formas de vida mais simples a partir de matéria inanimada, por geração espontânea. Então ele foi o primeiro a criticar o criacionismo. E eu vou falar um negócio para vocês, as ideias de Lamarck perduraram durante bastante tempo, tá? Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Se o ambiente sofresse modificações, os organismos procurariam se adaptar ao meio ambiente. O uso e o desuso dos diferentes órgãos alteraria características do corpo, e essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam ou dar origem a novas espécies. Era a teoria de Lamarck, tá? E dentro dessa teoria de Lamarck, nós temos aqui a lei do uso e desuso, que foi uma lei que ele propôs. Né? Quanto mais o indivíduo usa determinado órgão ou membro, né, ou parte do corpo, mais ela cresce, da mesma forma que se você não usar determinado órgão, ele atrofia. E ele usou isso para poder explicar as aves que têm as patas longas, né? Que um ancestral delas teriam patas curtas, mas com o decorrer do tempo, a área foi subindo, o nível do rio foi subindo, e para poder se adaptar àquele ambiente, porque elas se alimentam de peixe, essas aves elas teriam crescido as patas. E conforme essas patas elas foram se esticando para ficar fora da água, né? Elas transmitiram isso para os filhotes delas. Outro também exemplo que ele deu, outro exemplo foi a perda das pernas nas cobras. Lamarck, tá, gente? Lamarck diz que as cobras elas perderam as patas de tanto que elas rastejavam. Elas não usavam aquelas patas, as patas atrofiaram e conforme as novas cobras iam nascendo, já iam nascendo sem patas. Outro exemplo que ele deu foi com relação à membrana interdigital que tem nos patos, tá? Aqui nos patinhos, ó, se vocês forem ver, ele dizia que um ancestral comum dos patos seria como as galinhas, que teriam os dedos sem membrana interdigital. Mas como o meio ambiente do pato seria lago, lagoas, ele foi criando essa estratégia para conseguir nadar melhor. Isso também é outra ideia de Lamarck, que essa membrana interdigital por conta do ambiente aquático em que eles vivem, eles se adaptaram a esse ambiente. Né? Então, para Lamarck, os animais eles iam adaptando ao meio ambiente em que eles viviam.
E um exemplo clássico disso é o pescoço das girafas. Provavelmente foi esse exemplo que vocês já viram no decorrer da vida acadêmica de vocês, né, de Lamarck. O que ele falava? Que as girafas, elas teriam um pescoço curto, né? E de tanto esticar esse pescoço para conseguir alcançar a copa das árvores, as melhores folhas, esse pescoço da girafa foi ficando mais comprido, né? Essa seria a lei do uso e desuso dele. Quanto mais você usa, quanto mais a girafa esticava o pescoço, mais comprido ficava o pescoço dessa girafa. E a outra lei dele foi a transmissão de caracteres adquiridos. Como eu acabei de falar para vocês, né, quanto mais a girafa estica o pescoço, mais ele fica comprido. Então, os próximos filhotes já nasceriam com o pescoço mais comprido, né? De tanto os ancestrais esticarem o pescoço foi se alongando e os filhotes foram adquirindo essa característica dos pais, né? Tava sendo transmitido para os filhos esse tipo de característica. Da mesma forma com as aves de patas longas, né? Conforme os filhotes estariam nascendo, já nasceriam com as patas mais longas assim como seus pais. Beleza. Só que Darwin viria para derrubar essas ideias de Lamarck, né? Em 12 de fevereiro de 1809, estava nascendo aquele que mudaria de vez a teoria evolucionista proposta por Lamarck. Charles Robert Darwin nasceu numa família tradicional e religiosa. Desde pequeno, ele já se mostrava interessado pela natureza e por todos os fenômenos que aconteciam na natureza. Após abandonar o curso de medicina, a medicina, pessoal, era tradicional da família de Darwin, tá? Ele veio de uma família de médicos, então, para a família dele, ele deveria fazer medicina também, mas ele abandonou o curso de medicina. Então, o pai dele enviou ele para a Universidade de Cambridge para fazer o bacharelado em arte, que também ele não concluiu, né? Como a gente já foi naturalista. Mas foi importante isso na vida de Darwin, porque quando ele desistiu do curso de medicina, que ele foi para Cambridge, ele conheceu uma das pessoas mais importantes na vida dele, que foi esse John Stevens Henslow, que também era um naturalista dedicado à botânica. Esse pesquisador foi importante, né? Porque foi ele que indicou Darwin para participar da tripulação do HMS Beagle, que é o navio que ia fazer uma grande viagem ao redor do mundo. Para Darwin, esse foi o momento mais importante da vida dele. Essa foi a viagem que Darwin fez ao redor do mundo. Ele embarcou no Beagle no dia 27 de dezembro de 1831, e uma viagem que era para durar 2 anos, durou 5 anos, e ele coletou e observou formas de vida ao redor do mundo inteiro, compreendeu melhor as mudanças que aconteciam nas espécies nessa viagem. O naturalista também, o Darwin, né, também coletou fósseis e fez observações geológicas que permitiriam ele observar a suposta evolução que as espécies teriam sofrido no decorrer do tempo. Então, assim, Darwin, ele falou, né, no livro que ele publicou da origem das espécies, que de longe esse foi o momento mais importante da vida dele, foi essa viagem que ele fez ao redor do mundo. E como é que foi essa viagem? O navio Beagle aportou na Bahia. O primeiro lugar que o navio veio foi para aqui para o Brasil, né? Ele chegou na Bahia e depois seguiu para o Rio, onde o criacionismo, né, teve o seu primeiro baque, porque como Darwin ele era de uma família muito religiosa, ele aprendeu a vida dele inteira de que todos os seres teriam sido feitos por Deus e não teriam mudado. Mas quando ele chegou no Rio, isso teve o primeiro baque, porque ele observou uma mosca colocando ovos, né, numa lagarta viva. E aí ele pensou assim, como que poderia um Deus bom ter feito uma criatura tão cruel quanto a mosca, que ela só estava colocando ovo na lagarta? E a gente sabe, né, que as larvas da mosca comem bichos vivos, né? O navio, então, continuou na direção ao sul, indo para a Patagônia, onde Darwin encontrou ainda outra pista da evolução das espécies. Existiam 2 tipos de ema na região, né? Mas um exemplar era gigante ao norte e o outro pequeno ao sul, nessa região. A semelhança entre os bichos sugeria que uma espécie originou da outra e que ambas teriam um ancestral comum. Tá vendo aí como está na imagem que eu coloquei para vocês? Né? A ema seria prima, entre aspas, do avestruz e do emu.
todos eles teriam um ancestral comum, que seria uma ave-elefante, né, que foi o que Darwin viu, provavelmente, e seria mais ou menos isso. Ele já tinha uma ideia de evolução aí. Mas foi na sua grande parada nas Ilhas Galápagos que Darwin percebeu o quanto o meio ambiente influencia na seleção natural das espécies. Tá aí uma foto das Ilhas Galápagos, tá, gente? Essa foto ela é atual, lindo, o lugar é lindo, é onde a gente tem a maior biodiversidade do mundo, é lá. E como é que foi feita essa observação de Darwin? Ele viu que os tentilhões, que são essas aves que eu coloquei a imagem para vocês, eles tinham bicos diferentes de acordo aonde eles estavam posicionados nas Ilhas Galápagos, né? Perdão. Tinham partes tinham tentilhões com bicos pequenos em um lugar, tentilhões com bicos maiores em outros, e conforme ele ia passeando nessas ilhas, né, Darwin viu que, de acordo com a disponibilidade de comida, o bico desses pássaros mudava. E de acordo com o ambiente, se o ambiente era mais escuro ou se era mais claro, também mudava a cor dessas aves. E ele percebeu, então, que as aves elas estavam adaptadas ao meio onde elas viviam, né? Se fosse um meio mais escuro, a ave também era mais escura. Se fosse um meio que tinha mais inseto, o bico era de um formato. Se fosse um lugar onde tinham mais sementes, o bico era de outro formato. Então, as espécies elas estavam muito bem adaptadas ao local e às ilhas onde elas viviam. O navio ainda viajou por 8 meses depois de deixar a Oceania, né? Durante o trajeto, Darwin coletou e despachou ossos, carapaças, pedras, plantas, especialistas, e mandou isso para a Inglaterra, para especialistas de lá. Desculpa, gente. Quando então ele voltou para a Inglaterra, em 1836, e escutou a opinião desses especialistas, que tinham recebido as amostras que ele tinha mandado enquanto ele viajava ainda. Então, o segredo, Darwin guardou essa informação sobre tudo que ele tinha coletado na viagem durante mais ou menos 20 anos. E ele guardou isso, ele só compartilhava com essas pessoas, esses especialistas, né? Ele compartilhava com a opinião dessas pessoas. Né? Mas Darwin guardou suas observações e anotações por cerca de 20 anos, como eu acabei de falar, até que o naturalista e explorador inglês Alfred Russel Wallace enviou a Darwin um artigo que ele tinha sobre a teoria da evolução, que parecia muito com a teoria de Darwin. Qual era essa teoria da evolução que Darwin já tinha guardado durante 20 anos? Que, na verdade, como Lamarck falava que as girafas cresciam o pescoço para conseguir alcançar a copa das árvores, Darwin falava que era diferente, que as girafas que tinham pescoço longo, elas conseguiam alcançar as melhores folhas, elas conseguiam se alimentar. Já as girafas de pescoço curto, elas, como não conseguiam se alimentar bem, elas morriam antes de chegar na idade reprodutiva, né? Então, as girafas de pescoço longo conseguiam acasalar, conseguiam se reproduzir, deixavam seus descendentes, mas as girafas de pescoço curto, como elas morriam antes de ter filhote, elas não deixavam descendentes, e por isso elas foram sumindo. Não que o pescoço delas foi crescendo, mas as de pescoço curto iam morrendo, enquanto as que estavam mais bem adaptadas, né, conseguiam se alimentar na copa das árvores, elas conseguiam se reproduzir e deixavam seus descendentes. Essa era a teoria da seleção natural que Darwin deixava bem escondido, até esse homem, Alfred Russel, mandar para ele um artigo que ele tinha feito sobre essa teoria da seleção natural. Darwin também sofreu a influência de Thomas Malthus. Quando ele leu o livro desse homem, desse Thomas Malthus, Darwin conseguiu entender melhor sobre a seleção natural, onde somente os mais bem adaptados conseguiriam sobreviver às pressões causadas pelo meio ambiente. O que dizia nesse livro de Malthus? Ele dizia que a capacidade do homem de se reproduzir é muito maior do que a capacidade do planeta de produzir meios para sua subsistência. A pobreza e o sofrimento eram inexoráveis na sociedade e as guerras e epidemias contribuiriam para que
para que existisse um certo equilíbrio entre a produção e a população. Então, o que Malthus dizia? Que o ser humano consegue se reproduzir muito mais rápido do que o planeta produzir alimento para o ser humano, né? Então, assim, Malthus dizia entre linhas que somente as pessoas mais bem adaptadas conseguiriam sobreviver. E aí, observando o dia a dia, Darwin percebeu que, assim como nós selecionamos os animais que nós queremos, por exemplo, eu coloquei o exemplo de cachorro aqui, né, de cães. Como é que você faz quando você quer, quero um cachorrinho? Como é que você vai fazer? Você vai pensar se você quer um cachorro para cuidar da sua casa, você vai criar um cão bravo, né, que cuide do seu quintal, ou você quer um cachorro que brinque com você, um cachorro de companhia, um cachorro para ficar dentro de casa, se você mora em apartamento, né? Então, assim, existe uma coisa chamada seleção artificial, isso foi observada por Darwin, que a gente escolhe o animal de acordo com as nossas necessidades. É assim com o cachorro, é assim com o cavalo, é assim com o gado, para quem cria gado, né? Você vai escolher um gado de corte para matar e vender a carne, ou você vai escolher um gado leiteiro, que você vai criar só vacas para criarem leites, tal, enfim. Então, Darwin, observando esse tipo de seleção artificial, ele percebeu que o ambiente também faz essa seleção, só que de uma forma natural. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês, olha só. Existem coelhos brancos e coelhos pardos esverdeados numa mata. Eu sei que o gavião come coelho. Qual é o coelho que o gavião vai pegar primeiro? O coelho mais clarinho, né? O coelho que estiver chamando mais atenção. Então, a probabilidade dos coelhos pardos ou esverdeados sobreviverem, se reproduzirem e gerarem mais descendentes é maior, no caso desse ambiente aqui, tá, pessoal? Se fosse um ambiente branco, como nas geleiras, na neve, seria o contrário. Os animais brancos sobreviveriam enquanto os outros morreriam naquele ambiente ártico, né? Aquele ambiente branco. Mas nesse caso aqui, como o fundo do ambiente é verde, os brancos eles acabam morrendo primeiro, né? Aí eu coloquei também o exemplo das mariposas. Qual dessas duas mariposas estaria mais bem adaptada a esse ambiente? A branca ou a mais escurinha, mais marrom, assim, mais cinza, né? Com certeza é a mais cinza, porque na hora que a coruja vai se alimentar, qual que ela vai ver primeiro? Qual é mais fácil para ela visualizar? Com certeza é a branca. Então isso chama-se seleção natural. É o meio ambiente selecionando a espécie que está mais bem adaptada àquele meio ambiente. De novo, eu trago para vocês aqui, né? Se essa mariposa que estiver num ambiente com neve, qual das duas vão sobreviver? Com certeza a branquinha. Então, o ambiente de neve é mais favorável aos animais mais claros, como o urso polar, como o coelho branco, como os insetos mais branquinhos, mais clarinhos, porque eles conseguem sobreviver melhor, eles se camuflam naquele meio ambiente, né? O nome disso é seleção natural. É o meio ambiente selecionando a espécie que vai viver nele. Então, assim, um breve resumo sobre as ideias lamarckistas e darwinistas, tá? Eu fiz aqui, eu coloquei um comparativo para vocês. Lamarck dizia o quê? Que o meio ambiente cria necessidade que levam a mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Então, Lamarck dizia que os seres vivos eles se modificavam para conseguir viver bem naquele ambiente. Darwin dizia que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentam determinadas características vantajosas. Então, o que Darwin falava diferente de Lamarck? Darwin falava que só os seres vivos mais bem adaptados sobrevivem. O meio ambiente não muda o animal. O animal é que vive ou não vive de acordo com as pressões que o meio ambiente exerce. Isso é o que Darwin falava. E aí, outra comparação. Lamarck dizia que as novas características que seriam conseguidas, né, através do uso e desuso, seriam transmitidas para os seus descendentes, para os seus filhotes. E a gente sabe hoje que isso não é verdade, né, pelas observações bobas que a gente faz, né? Por exemplo, eu pinto meu cabelo de louro, meu filho vai nascer louro porque eu adquiri essa característica? É óbvio que não. É só observar o cotidiano que a gente consegue perceber que essa ideia de Lamarck estava caída.
O que Darwin falava sobre isso? Que na população existem certos indivíduos que apresentam características mais vantajosas, e os mais adaptados vivem por mais tempo e conseguem se reproduzir mais. Então, esses transmitem as suas características para os seus descendentes. Então, é basicamente isso, essa aula, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode me mandar e-mail, que a gente vai conversando e tirando dúvidas, tá bom? Semana que vem a gente faz mais um testezinho e temos uma live hoje também. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus e fiquem em casa, hein, pessoal?